Olá, nosotros vamos a empezar ahora la parte de calibración. En este video va a ser solamente hecho esta parte de configuración de calibración. En otros videos vamos a hablar más de otros parámetros y otros ajustes que tienen en lo indicador de la báscula integradora, báscula para fajas de pesaje, ¿sí? E essa seria a báscula para a balança integradora de Bextra, balanças acá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Quem vai falar em português vai ser o técnico Christian e eu vou fazer a tradução para espanhol. Então, aqui na tela principal, nós vamos apertar Entra para sair, dizemos que sim. Entramos em Configurações, próxima página, e aqui no F3 temos Configurar pontes. Vamos botar a senha, apertar o Entra, e dentro temos velocidade da esteira, F1, F2 comprimento da ponte e F3 fundo de escala. Aí todos os parâmetros você pode fazer com F1, F2, F3, F4, de acordo com o que se diz na pantalla. Então é muito simples em esta parte. Aqui agora vamos entrar mais na parte de configuração, que seja a velocidade da esteira, da faja, o comprimento da ponte, o espaço entre um eje e outro eje. Este comprimento, como se habla, calcula o comprimento médio, promédio e fundo de escala, que seria a capacidade máxima da báscula. Ok, então dentro de velocidade, escolheremos a ponte, a nossa ponte 0, e podemos entrar a velocidade em metros por minuto. No caso aqui vamos botar 60 metros por minuto e apertar o Enter. Isso, na parte de velocidade, é em metros por minuto. Isso que está falando para ser a configuração de velocidade. Voltaremos então para configurar as pontes no F3. Colocaremos a senha. E vamos para o comprimento da ponte. Botamos qual a ponte, 0, e entramos o comprimento entre os roletes. O parâmetro de senha programado de fábrica em standard sempre é 4 número 0, seria 000. E há parâmetro depois que falamos em outro vídeo, em que você aprende a cambiar esta senha. Aqui, então, estamos falando mais da parte de comprimento da ponte. Então, aqui no comprimento, vamos supor que temos 3,6 metros. Vamos dar Entra. E voltaremos para configurar as pontes. O fundo de escala. O comprimento da ponte, Christian, seria de este ponto até este ponto. Isso, com duas pontes. Uma ponte só seria o rolete A mais rolete B e o rolete B mais C dividido por 2. Isto seria o comprimento total de uma balança de esteira que tem uma estação de rolete só. Sim, teria uma ponte de pesagem. Isso. Em resumo, que quer ter o médio que se vai fazer entre esta parte de acá e esta parte de acá seria a média de espaço entre estes espaços, a média que se calcula para ver este aqui, qual é o promédio de produto por aqui, para poder depois fazer o peso de calibração por acá. Correto. Então, voltando aqui, colocaremos a ponte 0. Seria uma ponte, seria a balança número 0.
né? En este indicador puedes poner hasta 4 balanças. Seria o número 0, 1, 2, 3. Isto. E aqui então colocaremos o fundo de escala no F1 e poderemos dizer, por exemplo, que tem 500 toneladas hora. O fundo de escala sempre em toneladas hora, então é a capacidade máxima de flujo que vai ter em la faja. Esta é a aplicação. Para que você não ponga lá 100 toneladas hora e se passa uma carga maior, aquela carga não vai ser contabilizada. Então, prosseguindo a calibração, vamos dar a próxima página e apertar F1 em calibrar ponte. Digitaremos a senha, 4 vezes o 0, apertaremos o Enter, digitaremos a ponte 0, nossa primeira balança, Enter, ele vai pedir novamente o nosso fundo de escala, vou dizer que são 500 toneladas hora, entra, e vamos botar aqui estática, botaremos um peso estático em cima da lona, que no caso aqui é a nossa célula de carga. Então, primeiro vamos fazer o 0, sem colocar o peso, apertaremos aqui na estática, tarar ponte 0, entra, pedirá o tempo, aqui eu vou botar o tempo mínimo para ir mais rápido no vídeo, e fazer a tara com este tempo de 10 segundos. Também, então, que para fazer a calibração, tem nesta parte de acá, se ponga um tempo que vai ser a faja rodando, trabalhando, e que não esteja llena, que seja vazia, sem nenhum produto arriba da faja. E aí, você vai pôr um tempo, a faja está trabalhando, está passando. Então, você vai programar quantos minutos quer que seja de ela passando para entender o que é o zero, a parte zero do produto. Então, colocamos 10 segundos e vamos apertar Enter. A lona estará rodando e vazia. Nesse momento, ela começa a fazer a tara de 10 segundos e já indica em milivolts a resposta da nossa célula vazia, somente com a lona. Aí, hecho a calibração del zero. Seguindo a calibração, pressionamos Enter e escolhemos estática, onde, de novo, pedirá o tempo. Aqui, para ir mais rápido, vamos botar 10 segundos, vamos apertar Enter e pedirá a massa, o peso inserido em cima da lona. Vamos dizer que é 100 quilos neste caso. Então, agora vamos fazer com um peso padrão, né? Seria uma célula e que vai simular a 100 quilos de peso para fazer a calibração da faja. Então, nesse momento, deve ser observado que a lona está parada e o peso deve ser colocado bem no meio dos dois roletes, se for 2 pontes de pesagem, e no caso de uma ponte de pesagem, bem no centro da mesma. Então, para fazer a calibração, quando vai pôr o peso aqui na balança, a faja tem que estar parada, não pode estar em movimento, sim? Para poder pôr o peso, você vai pôr o peso aqui quando é uma puente de pesagem, uma balança solamente uma puente de pesagem. Você põe o peso aqui. Caso, né, muito esporádicamente, tenha mais de uma puente de pesagem, a parte em azul, aí o peso se vai em lo meio de las duas. Mas o que vai mais a ter vai ser uma puente e se faz a calibração aqui com a esteira, a faja parada. Ok, então poderemos colocar o peso bem em cima do rolete e após entra com a esteira parada. Iniciará a calibração do segundo ponto com a nossa massa padrão e o AD indicará aos milivolts de resposta com este peso.
Ok, listo la calibración con peso de 100 kilos, o simulando 100 kilos. Se hecha la calibración. Este peso pode ser verificado lá na tela inicial. Para isso, nós vamos dar F4 até chegar em voltar. Apertaremos mais Aqui seria uma volver. vez. Está pressionando F4 hasta aparecer na pantalla volver. E aí sim, e volver para a parte inicial, como agora. Uma vez nessa parte inicial, apertaremos em pesagem, F1 pesagem livre, iniciar pesagem, sim. E ele indicará a nossa tela inicial com vazão, totalizador 1 e totalizador 2. Para ver o peso de 100 kg, apertaremos a tecla F3, onde na palavra peso, em quilos, estará nossos 100 quilos. Por se tratar de uma lona, ela sempre fará uma pequena variação. Isso. Que se habla de vazão também de fluxo, que tem também, veja que está correto 100 toneladas por hora e peso de 100 quilos também. Isso prova que está lista para utilização. Este é um bom teste para ver se a balança está funcionando para 0 quilos ou 0 toneladas hora e, ao colocarmos o peso novamente, voltar para 100 quilos. Este é um teste que pode ser hecho sacando o peso para se llenar en la pantalla hasta 0 y volver para el peso previsto 100 kilos nuevamente. Ok, feito isso, podemos retirar o peso, apertaremos F4 voltar para a nossa tela inicial. Então, com a esteira ligada e vazia, poderemos fazer agora uma tara média, que é o cálculo de toda a lona passante pelo ponto de pesagem. Volviendo a la pantalla nuevamente, lembrando que peso 1 es el peso que usted programó para el tiempo y acá, aquí lo 2, o T2, né? Sería todo o acumulado de produto que se passou desde que começou a utilizar la faja ou la balança. Sí. Ok, então prosseguindo para o ajuste de tara, nós apertaremos Entra, sair, vamos dizer que sim, que vamos parar a pesagem, por se tratar de uma tara. Entraremos em configurações, F4, próxima página, e no F2 estará tarar point. Tarar puente seria la tara de la puente de pesaje, seria isto. Isso que é hecho agora. Sempre ele pide a senha, que são 4 zeros. Esse é o estándar de fábrica. Ponte, botaremos 0, que é a nossa ponte 1. Entra. E vamos fazer uma por média, ou seja, ele vai tarar toda a lona e destes pontos todos fará uma média de valores. Apertaremos F1. Neste momento seria interessante a lona estar rodando e vazia, e no caso podemos botar de 50 amostras a no máximo 3.500. Aqui colocaremos, no caso, menos amostras para fazer o teste no vídeo. Seria isso agora, a calibração por média, que ele mostrou na pantalla anterior, e se coloca o número de muestras, que pode ser de 50 hasta 3.500 amostras. Nós vamos fazer por lo menos que seria 50 muestras. Uma vez colocada nossa amostra, nós vamos dar Entra, vai pedir para remover todo o peso de cima da lona e entra novamente. Sacar todo o peso que está arriba da faja. Nesse caso, fará uma tara e estabilizará para esse número de amostras.
Ao terminar o número de amostras, ele voltará para a tela de configurações. Ao ver o número de amostras, volta para a tela de configuração novamente. Nesse ponto, então, teremos a nossa balança calibrada estaticamente e tarada dinamicamente com o número de amostras. Sim, a calibração está hecha de forma dinâmica e a tara de forma estática. Próximo passo seria fazer o nosso teste de configuração de zona morta. O que compreende? Compreende em verificar na tela inicial, ou seja, vamos até o F4 voltar, entraremos em pesagem, pesagem livre, iniciar a pesagem e, supondo que a lona está rodando, nós observaremos uma volta inteira ou duas, o número máximo de toneladas hora que ela atinge vazia. Vamos supor que depois de uma determinada visualização, nós chegamos à conclusão que o maior valor verificado seriam 5 toneladas hora. Então, iremos para configurações e colocar na zona morta positiva esses 5 toneladas hora para que ela não contabilize com a esteira vazia sem produto, ou seja, estamos avisando que é uma oscilação e não passagem de produto. Essa parte de calibração de zona muerta, que se llama zona muerta acá, es para que usted haga la visión de cuando está la faja pasando vacía, sin ningún producto para arriba, terminó el producto y la faja está pasando, y por trepidación de la faja, por batidas, por emendas, por partes que están rotas de la faja, se acaba incrementando o peso. Y entonces esse peso, se você não cria essa parte de zona muerta, ele vai incrementar em um peso em que como se tivesse passado o produto. Então, a calibração de zona muerta seria estar passando a faja vazia por um tempo e define e ver que peso que ela mostra em la pantalla. E este peso vai ser descontado ou verificado, e quando a faja estiver vazia, não vai ser contabilizado em la quantidade de produto que passou por la faja, por la esteira. Ok, então como colocar esse valor positivo dentro da zona morta? Nós apertaremos Entra, sim, desejaremos parar a pesagem, configurações, e vamos achar aqui na próxima página a zona morta, que fica aqui no F3. Apertaremos Config Zona Morta, botaremos novamente a senha, 4 vezes o 0, entra, a primeira ponte que é 0, entra novamente, e aqui vamos botar configuração de zona morta manual. Como nós observamos manualmente a zona morta, vamos botar em manual. Sí, aquí la configuración de zona muerta de forma manual, este que nosotros vamos a usar por ahora, a F2. Apertaremos F2 e zona morta positiva, que é a nossa maior variação de 0 até o número máximo de toneladas hora observados com a balança a lona vazia. Então vamos apertar F1 e colocar aqui, no caso, 5 toneladas hora de não leitura de tonelagem hora. Tem zona morta positiva, como se vê na pantalla anterior, e negativa. E vamos mostrando nesta pantalla a positiva, que seria produto arriba, como se estivesse passando produto para arriba da pantalla vazia. Então se identificou por la passagem todo o que se passou de peso, que é 5 toneladas hora, que passa, que muestra em lo indicador, mas não há produto.
muestra por la variación, por batido, todo que se hace en la faja. Uma vez colocado o valor, daremos um Entra. A balança vai computar este valor, entra novamente e voltamos para nosso menu inicial. Caso tenha observado alguma zona morta negativa, poderemos também botar este valor negativo. Então, iremos novamente em zona morta, F3, config zona morta, botamos a senha, 4 zeros, a ponte 0, entra, manual, mas nesta vez colocaremos F2, zona morta negativa. E colocaremos no exemplo que verificamos 3 toneladas hora negativa de zona morta. E apertaremos o Enter. Esse é um exemplo, então, de zona morta negativa, como se estivesse diminuindo o produto de estoque, de passagem ali. Então, não se pode positivo incrementa produto e negativo diminui produto que seria do que estaria passando. Isto vai dar um erro muito grande se você não tem essa informação de zona morta, de calibração, de ajuste de zona morta. Iremos só confirmar no Entra e voltará para a nossa tela inicial. Para ir à tela de leitura de vazão e totalizadores, apertaremos Próxima Página até chegar na palavra Voltar. Vou ver. Apertaremos F4, F2 Pesagem, F1 Pesagem livre, iniciar a pesagem, sim. E teremos nossa tela inicial. Sí, para volver a iniciar, usted va con F4 para la próxima página, hasta aparecer volver o voltar, y vuelve para llegar a esta parte de la pantalla con el producto que estaría pasando por allí. Ok, esta parte entonces de calibración. En el próximo video mostraremos una otra característica que el indicador de integradora multipunto de Bextra BI7 tiene como recursos. Lembrando que este producto puede tener hasta 4 puentes de pesar, hasta 4 balanças, 4 básculas, al mismo tiempo con comunicación totalmente independiente. Ok, muchas gracias a usted. Hasta el próximo video.